Boa tarde. Eu vim aqui fazer uma provocação. Acredito que uma boa provocação. Inclusive, gostaria do feedback dos psicólogos que me acompanham e que vão ouvir essa série de stories aqui. Não sei quantos stories vai dar, porque eu tô falando e gravando. Então, acontece que, apesar dos meus esforços, eu nunca parei no Dicas Anti-Coach. Mas vários amigos meus já foram parar lá. E essa foi a vez do Cláudio Lara. E o Cláudio Lara foi parar lá com o seguinte posicionamento. Concordo que um dia a psicologia vai ser extinta pelos novos conhecimentos do cérebro. Ele comenta algumas coisas embaixo, coloca: dei uma lida no Daniel Amen, que está travando uma batalha contra o modelo de DSM que é aplicado atualmente. O DSM, para quem não sabe, é o conjunto de doenças, né? A explicação das doenças e diagnósticos. Ok? E aí, eu meio que concordo com ele, com a possibilidade da psicologia não necessariamente ser extinta, mas perder força, mas não necessariamente por algum mecanismo científico. Porque aí entra numa discussão lá no Dicas Anti-Coach sobre PNL e ciência e tudo mais. E a PNL não tem fundamento científico e provavelmente não terá. E nós, neurolinguistas, qual o tamanho da nossa preocupação com isso? Nenhuma. Porque a PNL não tem esse desejo, não tem, né? Você não vai num curso de oratória e pede: cadê os seus fundamentos científicos para ensinar o que você ensina? Então a PNL está mais para uma arte de comunicação, entendimento, compreensão e interpretação do ser humano. Então nós não temos esse tipo de crise ou embate com a ciência. Nós aproveitamos o que funciona. E ele coloca lá que no curso dele não tem essa proposta desse sentido, e sim ensinar comunicação e o entendimento do ser humano e tudo mais. Até porque grande parte dos cursos ensinam técnicas de PNL, e ele tem total razão nisso. Por isso que no meu curso não tem técnicas. Eu prefiro ensinar os meus alunos a um novo entendimento, uma nova forma de perceber o ser humano e lidar com ele. E assim ter melhores resultados do que você ter uma técnica para aplicar no contexto X. Isso daí, eu até tenho um curso, se você quiser, online, 15 técnicas de PNL para terapia. Estão lá. Mas o meu curso eu prefiro ensinar os alunos a entenderem o mecanismo por trás das nossas criações, nossas questões emocionais, para assim ter melhores resultados ao lidar com outra pessoa. Então, essa é a primeira questão que eu queria falar. A segunda questão que eu queria falar é sobre esse embate que existe entre psicologia versus a PNL e etc. E eu não sei até que ponto esse embate é porque a PNL não tem fundamento científico ou porque a psicologia gera um sistema interno de autoproteção. Porque se eu acredito que a psicologia vai perder força no futuro, é por dois fatores. Pelo fato de, a meu ver, a psicologia estar aí há anos e anos e anos, e o número de mazelas tem aumentado. As questões têm piorado, os suicídios aumentaram, depressão estourou. Então, se o nosso modelo de se pensar psicologia estivesse funcionando magicamente, perfeitamente, não teria tanto surto de doença mental. Eu acredito que o entendimento ampliado e disseminado de como se entende a psicologia estaria muito mais resolvendo, estaríamos muito mais eliminando os problemas do que vendo esses surtos que estamos vendo. Minha opinião sobre essa parte. O segundo ponto é sobre essa ideia de autoproteção. Às vezes me parece, e aí você que é psicólogo me fala, se existe isso ou não. Inclusive, eu vou colocar aqui um post do Psicologia do Buzu. Olha só. Esse meme aí, apesar de travestido de brincadeira, revela o que de fato costuma acontecer dentro das universidades de psicologia ou nos psicólogos em geral. Claro que eu estou generalizando, mas isso costuma acontecer e eu tenho visto demais isso. Um apego à sua forma de se entender psicologia. Então, uma pessoa fez uma linha, estudou uma linha, e ela crê plenamente nessa linha, a ponto de virar a cara, você viu ali, para outras opções. Então, eu não sei se a psicologia tem um embate com a PNL ou com essas questões porque não é científica, ou se de fato há, antes disso, uma dificuldade de se
aceitar novas tendências, novas opções, novos conhecimentos. Então, fica essa questão aí, eu queria levantar essa bola, porque, de fato, é um questionamento que surgiu para mim quando eu vi esse post. E aqui, aproveitando, vai minha crítica ao DSM, que eu vou ler aqui. Ansiedade, por exemplo, critérios do DSM-5 para transtorno de ansiedade generalizada. E aí você vai perceber, você que já entende um pouco mais de PNL, o que queira descobrir comigo, o quanto de nominalizações existem nesse diagnóstico. Primeiro que transtorno vem do verbo transtornar, então é uma nominalização. Ansiedade, do verbo ansiar, é outra nominalização. Então temos uma dupla nominalização que vai ser explicada por outras nominalizações. Ansiedade e preocupação excessivas. Preocupação é um verbo não especificado. É o verbo preocupar, preocupação, nominalização. Excessivas. Excessivo é eliminação, comparação. Excessivo comparado com o quê? Quantas vezes eu me preocupo para virar excessivo? Para o médico me dizer que eu tenho ansiedade generalizada. Próximo. Ocorrendo na maioria dos dias, por pelo menos 6 meses, e relacionado a inúmeros eventos ou atividades. Inúmeros eventos quantos? Digamos que eu tenho 3 atividades. Eu vou para a faculdade, eu trabalho e fico em casa. Aí eu me sinto preocupado no trabalho e na faculdade. É inúmeros? Eu considero inúmeros ou não? A preocupação é difícil de controlar. Preocupação, nominalização. Difícil, eliminação, comparação. Controlar, verbo não especificado. Quem define o que é difícil de controlar? O médico? Então, eu controlo bem a preocupação, então meu cliente não, baseado no que eu entendo de controle. Controlar é verbo não especificado. Como que se controla? Qual que é o processo? Como eu sei que é difícil? Quem define quando é difícil? Está relacionado a 3 ou mais dos seguintes sintomas. Inquietação, nominalização. Sensação de estar no limite. Como que eu sei se eu estou no limite? Se eu achar que eu estou no limite, eu estou no limite? Quem define? Cansar-se facilmente. Como é que eu sei que o cansaço que eu estou tendo é fácil? Dificuldade de concentração. Como eu sei que como eu me concentro não é o como se deve? Irritabilidade. Como eu sei se eu não sou chato ou se eu estou tendo irritabilidade? Tensão muscular. O quanto de tensão muscular, exatamente? Eu agora, por exemplo, posso ser considerado transtorno de ansiedade? Quanto que eu estou de tenso agora? Eu posso fazer isso com praticamente todos os DSM. Então, sim, eu concordo que o DSM deva ser de alguma forma revisado. Ou então vai continuar se ampliando, porque quanto mais passa tempo, mais nominalizações para nominalizações nós temos.